Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje a gente fecha o estudo das 3 revelações. Começamos há 2 semanas atrás com a primeira revelação, Moisés e os 10 mandamentos. Na última semana, fizemos o estudo sobre Jesus Cristo e o Evangelho de Jesus, evidentemente. E agora, vamos fechar o ciclo das 3 revelações com o Espiritismo, a terceira revelação. É sempre com muita alegria que nos reunimos para fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo representa a luz. A doutrina de Jesus é a luz que nos guia, que nos ampara. Jesus, o mestre, o amigo, o conselheiro, o médico dos médicos, o médico das almas encarnadas e desencarnadas, dos espíritos que somos todos nós. Pois bem, meus irmãos, antes de realizarmos esse estudo, como sempre fazemos, vamos fazer a nossa prece. Divino amigo e mestre Jesus, que a tua graça esteja conosco. Que a presença dos bons espíritos venham a nós, trazendo seu amparo, seu acolhimento, suas bênçãos. Deus Pai amado, nos dê a tua luz, a tua paz e o teu amor. Nos dê saúde, nos dê harmonia e equilíbrio. Assim seja. Pois bem, agora que fizemos a nossa prece com a permissão de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, vamos fazer o nosso estudo. E como já disse, nós vamos estudar a terceira revelação, que está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema de hoje é o Espiritismo, então vamos começar explicando o que é o Espiritismo, algo que eu trouxe lá do livro O que é o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, evidentemente. Um livro simples, pequeno, mas que traz alguns esclarecimentos sobre a doutrina dos espíritos, que é o Espiritismo. E Kardec explica: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim, diz Kardec: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Está aí Kardec trazendo uma explicação muito importante para todos nós, alguns de nós que nem sabemos o que é o Espiritismo. Em outra parte de um dos livros da codificação, que é o livro dos Espíritos, o Kardec define a acepção da palavra Espiritismo, que surge a partir dessa aceitação da relação dos homens com os espíritos, que nós compreendemos, nós espíritas, que os espíritos existem e consideramos a comunicabilidade dos espíritos para conosco. Então, daí surge a expressão espírito, espiritismo, espiritista ou espírita, como nos definimos. Pois bem, dando continuidade agora, nós vamos ler e discutir, o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema de hoje está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos estudar dos itens 5 a 7. A terceira revelação, o Espiritismo, que é religião, ciência e filosofia, que são os 3 aspectos da doutrina espírita, O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário,
como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e por esta razão encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. Aí a gente volta aquela ideia do surgimento do Espiritismo, lá por meados do século XIX, né, quando surgiram vários eventos por todo o mundo, com as batidas de mesas, né, os estalidos de escadas, os movimentos involuntários que aconteciam de objetos. E um dos pontos mais fortes do surgimento do Espiritismo surge lá numa família Fox, né, com as irmãs Fox, Kate e Meg, e daí o Espiritismo se torna popular. Evidentemente, por ser algo novo, naquela época o Espiritismo surgiu como uma coisa fantasiosa, fantástica, maravilhosa. Aí existiam aqueles saraus para se ver esses movimentos, esses batidos, esses objetos voando, enfim. Mas a proposta dos espíritos naquela época era apenas chamar a atenção para algo muito maior que ia surgir, que são os aspectos filosófico, religioso e científico que a doutrina espírita nos traz, e é por isso que consideramos a importância do estudo, a compreensão mais aprofundada do Espiritismo, para que possamos realmente entender por que nos tornamos espíritas. Evidentemente que isso tem um aspecto muito mais relevante, que é trazendo como fundamento para essas comunicações dos espíritos e para a assistência de nós, espíritos encarnados, e dos espíritos desencarnados, que é o Evangelho de Jesus, que é essa doutrina de amor que o Mestre nos trouxe, tão importante e essencial para a nossa existência, para a continuidade das múltiplas existências que já tivemos e vamos ter certamente em função do nosso processo de aperfeiçoamento e de transformação contínua. E com o tempo, evidentemente, associado a todo conhecimento religioso, filosófico, científico, tudo isso de uma forma mais integral, mais completa, né? Tem a ciência que vem contribuir para esse desenvolvimento de uma forma sustentável, consciente, né? Efetiva, trazendo o bem para a humanidade, para a natureza, para todos nós que aqui estamos. Continuando com a leitura do Evangelho. É a esses aspectos que o Cristo Jesus se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. E é fato, o Espiritismo vem explicar fatores que muitos de nós desconhecíamos e que a gente ainda considerava estranho. Alguns até considerávamos no passado, né, como essa comunicação dos espíritos como coisa demoníaca, que era um grande equívoco. Eram sim as almas dos homens querendo se comunicar conosco, os vivos, né, os viventes, os permanecentes na carne, enfim, encarnado, por isso que vem o termo reencarnar, estando na carne, entendeu? E daí essa coisa de Jesus dizendo, existem muitas coisas que eu não vou revelar ainda, porque a raça humana ainda não está pronta, como nós fizemos esse estudo na semana passada. E Jesus nos traz com muita clareza esse aspecto do conhecer da sua doutrina. Esse era o grande propósito de Jesus. Fazer com que conhecêssemos o seu Evangelho e, muito mais do que conhecer, trazer ele para a vida prática, para as relações com os outros, para a relação na família, no trabalho, em tudo que tem vida, né? Onde a nossa vida está circulando, se movimentando. Continuando. A lei do Antigo Testamento, a primeira revelação, está personificada em Moisés. Qual é a lei do Antigo Testamento? Os 10 mandamentos. A segunda revelação é o Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem,
mas pelos espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médios. Aí entra nós, os seres viventes, que trazemos esse atributo natural que é a mediunidade e nos servimos de instrumento para transmitir os seus pensamentos, os seus sentimentos para a humanidade com o propósito de ajudar-nos. Evidentemente que aqueles espíritos que estão desencarnados e estão em processo de desequilíbrio, entra o nosso conhecimento da lei divina, da lei de Deus, da lei do amor de Jesus, dos 10 mandamentos, para assistir aqueles que precisam de compreensão, praticar o perdão e continuar a sua evolução como espíritos. É, de algum modo, um ser coletivo o espiritismo, abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição de suas luzes para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário ao que Jesus nos ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que só foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir no tempo anunciado o que o Cristo prometeu e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, obra do Cristo, que o preside e que igualmente preside ao que anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Pois bem, meus irmãos, o Espiritismo vem nos preparar para a grande transformação que a raça humana precisa fazer. Se desvencilhar mais do desejo desenfreado de ter as coisas, para se conectar mais com o nosso eu espiritual, o nosso lado divino, o nosso lado Deus, para praticar o bem, a caridade, o amor, perdoar as ofensas, ser indulgente, ter paciência, Enfim, todos esses atributos que são os ensinamentos de Jesus, que estão conectados com as revelações. Ou seja, o Espiritismo é algo coletivo, como diz o texto, e ele está vinculado a um atributo maior, que é os ensinamentos de Deus, que em primeira mão vem no Velho Testamento, trazido por Moisés através dos 10 mandamentos. Vem Jesus trazendo a segunda revelação, que é o seu evangelho de amor, que é o Novo Testamento, através dos ensinamentos, inclusive dos apóstolos, porque os apóstolos foram ensinados por Jesus e eles replicaram esses ensinamentos, levaram a boa nova adiante, que é justamente essa promessa, de felicidade futura, e chega o Espiritismo dizendo que há muitas moradas na casa do meu Pai, que o reino de Jesus não é esse reino de visão material, mas é um reino de amor, de paz, de boas aventuras, enfim, das bem-aventuranças, E que nós devemos praticar constantemente com base nos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo, enfim, traz a concepção da comunicação dos espíritos, mas sob essa ideia equivocada de demônios, e sim sobre a ideia de que são os homens que aqui viveram e precisam se comunicar, que querem nos ajudar, e aqueles que precisam de ajuda, nós ajudemos através desse atributo que todos nós naturalmente temos, que é a mediunidade. Então, meus irmãos, com essas orientações, que Jesus nos ilumine, e vamos fazer a nossa prece para a gente agradecer a Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos estudando a doutrina espírita, pelos ensinamentos que Ele nos traz, que a doutrina nos traz, pelos ensinamentos de Jesus, fundamental para a continuidade e a transformação da raça humana. Senhor Jesus, espalha a Tua luz sobre nós, sobre todos os homens, sobre os que necessitam de amparo, de amor, que precisam da Tua felicidade, que precisam da harmonia em seu lar. Ilumina a casa do nosso irmão que está nos assistindo nesse momento. Ilumina a vida de todos que necessitam do Teu amparo e do Teu amor. Fica sempre conosco, Senhor Jesus. Muito obrigado, assim seja. Pois bem, meus irmãos, fiquemos com Jesus
em nossas vidas. Até o próximo encontro. Assim seja.